Dona Park. Sofia, para onde você vai com tudo isso? O que aconteceu? Sofia, com um sorriso que custa mais do que parece. Me pediram um apartamento, Dona Park. O dono vendeu. Eu tinha até hoje. Meu Deus! E o seu trabalho? O restaurante? Sofia, pausa breve. A segunda notícia é mais difícil de dizer. O restaurante fechou ontem à noite. O dono não pagou os impostos há 2 anos. Chegaram esta manhã e lacraram tudo. Avisaram por mensagem. Dona Park, com os olhos cheios. Mas filha, no mesmo dia? As 2 coisas no mesmo dia? Sofia, assentindo, sem drama, com aquela calma que vem de ter aprendido a carregar sozinha. No mesmo dia. Pausa. É assim a vida às vezes, Dona Park. Decide rápido. Dona Park, tomando suas mãos. Fica comigo, tenho o quarto do fundo. Sofia. Não, obrigada, de verdade. Mas não quero ser um fardo para ninguém, já vou encontrar algo. Dona Park, enfiando a sacola de plástico entre suas coisas. Pelo menos leva isso. Tem arroz, kimchi, 2 tangerinas. Não saia com o estômago vazio. Sofia. Algo naquele gesto tão pequeno, a parte mais do que tudo mais. Engole com força. Obrigada, Dona Park. Pausa. Sabe o que é o mais estranho de tudo? Dona Park. O que, filha? Sofia. Que não tenho nem vontade de chorar. Pausa. Só tenho vontade de resolver. Dona Park, olhando para ela com algo entre admiração e tristeza. Você é forte demais para sua idade, Sofia. Sofia, pegando a mala, a caixa de papelão e a sacola de plástico. Ou teimosa demais. Depende de como se olha. Obrigada. Desce as escadas, sai para a chuva. Não tem guarda-chuva, não para. E a 2 quadras de distância, um carro preto com vidros fumê leva vários minutos estacionado em frente ao prédio, imóvel, esperando. Rio. Do carro. Sem preâmbulos. Entra. Sofia. Parando. Olhando o carro, olhando para ele, sem medo visível, mas com toda a cautela do mundo. Não conheço ninguém que tenha esse tipo de carro nesse bairro, e desconhecidos não me oferecem carona. Rio. Sem se abalar. Você está sobre a chuva com uma mala, uma caixa de papelão e uma sacola de plástico. Não tem para onde ir. Sofia, com uma calma que o pega levemente desprevenido. E o senhor sabe disso como? Rio. Porque estou aqui há 40 minutos, e em 40 minutos aprendi bastante. Sofia. A resposta a inquieta mais do que mostra. Por que passaria 40 minutos observando meu prédio? Rio. Não observava o prédio. Pausa. Observava você. Sofia. Pausa longa. A chuva aumenta. Isso não é menos preocupante, senhor. Rio. Não, suponho que não. Pausa. Meu nome é Rio Ranceu. Pode me pesquisar. Você tem celular? Sofia. O olha, pega o celular, digita o nome, lê. 3 segundos. Seus olhos não mudam, mas algo atrás deles, sim. O Rio Ranceu do grupo Tiangó? Rio. O mesmo. Sofia, guardando o celular. Então definitivamente não deveria entrar nesse carro. Rio. Provavelmente não, mas você também não tem onde dormir esta noite. E a chuva não vai parar até amanhã. Pausa. Tenho uma mansão com 12 quartos vazios. Ocupo só um. Sofia, olhando fixo para ele. Por que faria isso por uma desconhecida? Rio. Pausa longa. A primeira resposta que não é imediata. Porque você não é uma desconhecida, Sofia. Pausa. Embora você ainda não saiba disso. Sofia. O mundo para por 1 segundo. Como sabe meu nome? Rio. A janela sobe levemente, a porta traseira se abre sozinha. Entra, te explico no caminho. A chuva cai mais forte. Sofia olha para a porta aberta, olha para a rua vazia, olha para suas coisas molhadas. E toma a decisão que vai mudar tudo o que acreditava saber sobre a própria vida. Sofia, com a caixa sobre os joelhos, olhando para a frente. O senhor disse que me explicaria no caminho. Rio, também para a frente, sem se apressar. Vou, mas primeiro preciso saber algo. Sofia, com caula que esconde tensão. O senhor disse que faria as perguntas. Disse que explicaria. Não disse em que ordem. Pausa. Quanto você sabe sobre seu pai? Sofia. A pergunta a atinge de um lugar inesperado. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, em um acidente de trânsito em Bogotá. Por quê?
Riu, sem tirar os olhos da estrada. E sua mãe nunca falou sobre ele? Sobre o trabalho? Sobre os sócios? Sofia, com cautela crescente. Minha mãe morreu 2 anos depois. Cresci com minha avó. E minha avó dizia que meu pai era contador, que era um homem bom, que o acidente foi uma tragédia. Por que me pergunta isso? Riu. Porque seu pai não era só contador, Sofia. Pausa calculada. Era o único homem em 20 anos que sabia onde estão enterrados os segredos mais perigosos de 3 organizações na Coreia do Sul, incluindo a minha. Sofia, com a voz mais baixa, mas mais firme. O quê? Riu. Uma lista. Nomes, contas, rotas, tudo o que precisava para desmantelar as 2 organizações que competiam com a minha. Nunca a recebi, mas acho que sei onde está. Sofia, com um pressentimento que percorre sua espinha. Onde? Riu, com uma calma que diz tudo sem dizer nada. Com você. Pausa, embora você ainda não saiba disso. O carro avança em silêncio pelas ruas molhadas de Seul, e Sofia Reis, que esta manhã perdeu seu apartamento e seu trabalho, começa a entender que o que perdeu hoje é o menos importante de tudo o que está prestes a descobrir. Bem-vinda, senhorita Reyes. O senhor Ryu indicou que a senhorita se instalará no quarto da ala leste, a terceira porta à direita. Tem banheiro privativo, roupa de cama nova e vista para o jardim interno. Obrigada. Há quanto tempo trabalha para ele? 12 anos, senhorita. E ele é um bom empregador? É justo, exigente e extraordinariamente leal com quem merece. Não é um homem que dá explicações com facilidade, mas quando age, sempre há uma razão. Sabe por que me trouxe aqui? O senhor Ryu compartilha o que considera necessário compartilhar. O que posso dizer é que em 12 anos, nunca trouxe ninguém para essa mansão. Ninguém. Nunca? Nunca. Deseja jantar algo antes de se instalar? A cozinheira pode preparar. Não, obrigada. Tenho arroz e kimchi. Estou bem. Como preferir, senhorita. Uma coisa a mais. O senhor Ryu pede que amanhã, às 7 da manhã, a senhorita esteja na biblioteca do primeiro andar. Tem coisas para mostrar. Com calma. E se eu não quiser ir, com a honestidade que ela aprecia? Ninguém a obriga, senhorita Reis. Há um carro disponível para levá-la aonde quiser a qualquer momento. As portas não estão trancadas. Mas acho que vai querer ir. Por que tem tanta certeza? Porque a senhorita não entrou naquele carro sobre a chuva por não ter para onde ir, senhorita Reis. Entrou porque algo em você já queria saber. Boa noite. Não sabia que estaria aqui. Não durmo bem. Faz anos assim. Depois de uma pausa, se aproximando lentamente, eu também não. Esta noite menos. Agora sim, se virando levemente. Quer me perguntar algo? Muitas coisas. Mas começo pela mais simples. Pausa. Como era meu pai? Algo muda na sua expressão. Algo que não tem nome no seu vocabulário habitual. Era o tipo de homem que chegava 10 minutos antes de cada reunião, que lembrava o nome de todos na sala, incluindo o assistente mais novo, que nunca levantava a voz, mas quando falava, todos calavam, com os olhos fixos no jardim escuro. Isso eu não sabia. Minha avó sempre o descrevia como quieto, reservado. Era as 2 coisas, quieto com o mundo, claro com quem confiava. Pausa. Me disse uma vez que tinha uma filha em Bogotá que colecionava conchas do mar, mesmo morando a 3 horas do oceano, que as comprava no mercado e fingia ter as encontrado na praia, para que tivessem mais história. A voz quebra levemente. Só um segundo. Ainda as tenho. Trouxe na caixa. Pausa. Longa. Algo naquela imagem o afeta mais do que esperava. Eu sei. Como sabe? Porque quando sua avó morreu há 3 anos, mandei alguém verificar se você estava bem, sem que soubesse. O relatório dizia que você levou 3 coisas do apartamento da sua avó: roupas, um álbum de fotos e uma caixa de conchas. A descoberta a atinge em camadas. Você esteve me vigiando? Protegendo. Pausa. Há uma diferença. Com firmeza. Na minha perspectiva, não. Assentindo. Aceitando isso. Você tem razão. Pausa. Mas as pessoas que mataram seu pai ainda estão ativas. E quando você perdeu o apartamento e o trabalho no mesmo dia, não foi coincidência. Sofia. O jardim em silêncio. A chuva já parou.
E Sofia Reis entende que o que perdeu esta manhã, alguém planejou. Isso é o que sei sobre a noite em que seu pai morreu. O acidente foi na estrada Bogotá-Zipaquirá, às 2h17 da madrugada. Chuva, curva fechada, o relatório oficial fala de velocidade excessiva e falhas nos freios. Isso é o que sempre me disseram, apontando para um documento técnico. Este é o relatório do mecânico que revisou o carro 3 dias antes do acidente. Tudo em ordem. Freios novos, revisão completa, pausa. E este, coloca outro papel, é o relatório de um investigador particular que contratei 6 meses após a morte de seu pai. O carro tinha intervenção no sistema hidráulico dos freios. Não foi um acidente. Em voz muito baixa. Quem? 2 organizações tinham motivo. A Zhenghua e o clã Beck. Ambas sabiam que seu pai estava construindo a lista. Ambas queriam eliminá-la antes que chegasse a mim. E por que não enfrentou-os? Por que não vingou seu colaborador? Pausa, longa, porque sem a lista, não tinha provas suficientes para um movimento que não desencadeasse uma guerra que destruiria tudo o que construí. Pausa, e porque havia algo mais importante a fazer primeiro. O quê? Garantir que você estivesse segura. Pausa. Se eles sabiam que a lista existia, eventualmente iam procurá-la, e eventualmente iam chegar até você. Com a voz mais firme do que sente, o Senhor disse ontem à noite que acha que a lista está comigo. O que isso significa exatamente? Seu pai era meticuloso, não teria destruído anos de trabalho, e não teria confiado essa informação a ninguém que pudesse ser pressionado. Pausa, mas teria encontrado uma forma de passá-la para alguém que não soubesse que a tinha, alguém que não representasse ameaça para ninguém, até que fosse o momento certo, olhando para a caixa de conchas que trouxe consigo. As conchas, assentindo lentamente. Os dois se olham, e naquele olhar, 5 anos de segredo e perda e silêncio começam a tomar forma. São 37. Contei 1000 vezes quando era criança. Sempre foram 37. Pausa. Mas há uma que sempre me pareceu diferente, mais pesada que as outras. Notei há anos, mas nunca soube por quê. Qual? Sofia, pegando uma grande nacarada com uma espiral perfeita. Esta. Chamava de rainha. Meu pai me deu no dia antes de sua última viagem. Me disse para cuidar porque era especial, que tinha o oceano inteiro lá dentro. Pausa. Tinha 8 anos. Achei que era poesia de pai. Riu, estendendo a mão com uma delicadeza que não combina com sua reputação. Me permite? Sofia, hesitando um segundo, depois entregando. Riu, segurando a concha, sentindo o peso, girando lentamente. Seus olhos param na base. Há uma pequena irregularidade no selamento inferior, quase imperceptível. Você tem uma luz pequena? Sofia, pegando o celular, acendendo a lanterna. Riu, iluminando a base da concha. Um círculo de resina quase idêntica ao nácar, mas levemente diferente na textura. Está selada com resina marinha. O mesmo material, quase perfeita, mas não perfeita. Sofia, com a voz quase inaudível. O que tem dentro? Riu, com precisão cirúrgica, usando uma ferramenta pequena de sua escrivaninha, abre o selamento sem danificar a concha. Do interior, cai um pequeno cilindro de titânio do tamanho de um batom. Dentro, um cartão micro SD envolto em plástico selado a vácuo. Sofia, olhando para o objeto na palma de Riu. 5 anos, 37 conchas, uma rainha. E dentro, o segredo que matou seu pai. Riu, em voz muito baixa, com algo que nunca antes teve na voz. Encontrou. Seu pai encontrou. Sofia, com os olhos úmidos, mas sem chorar. O que fazemos agora? Riu, fechando a mão ao redor do cilindro, olhando para ela. Agora, terminamos o que ele começou. Pausa. Mas primeiro preciso que saiba algo, Sofia. Algo que muda tudo. Sofia, olhando direto para ele. Me diga. Pausa longa. A mais pesada da manhã. A lista não tem só nomes dos meus inimigos. Pausa. Tem o meu também. O silêncio na biblioteca pesa como uma sentença. E Sofia Reis sustenta o olhar de Riu Hansel sem desviar os olhos. Porque há perguntas que só se respondem olhando fixo. Riu. Há 7 anos,
Antes de seu pai começar a trabalhar para mim, cometi erros que não têm justificativa. Operações que custaram vidas inocentes, não por decisão direta, mas sob meu nome, sob minha autorização. Pausa. Seu pai descobriu isso durante o 2º ano de trabalho, e em vez de ir embora, me disse na cara: Sofia, sem baixar a guarda. E o que o senhor fez? Riu, o que nunca havia feito antes. Ouvi. Pausa. Me disse que se queria sua lealdade, precisava ganhá-la, não comprá-la, e que a única forma de ganhá-la era começar a desmantelar o que havia construído errado. Pausa. Foi assim que a lista começou, não como arma contra meus inimigos, mas como uma confissão, uma documentação de tudo que precisava corrigir, com nomes, com datas, com valores, com consequências. Sofia, processando. Seu nome próprio está porque o senhor mesmo colocou? Riu. Porque seu pai insistiu. Disse que uma lista sem quem encomendou as operações era só uma lista de bodes expiatórios. Pausa. Ele tinha razão. Sofia. Pausa longa. Então não é uma lista para destruir seus inimigos. Riu. É uma lista para responsabilizar a todos, me incluindo. Pausa. O que seus inimigos e os meus não entenderam é que eu não queria usar essa lista para ganhar poder. A queria para soltar o que tinha. Sofia, olhando para ele com algo novo nos olhos. Por quê? Riu, com uma honestidade que lhe custa cada sílaba. Porque há um ponto em que você constrói tanto sobre alicerces errados que a única coisa honesta é derrubá-lo você mesmo antes que caia sozinho e esmague outros. Pausa. Seu pai me ensinou isso. Em 4 anos de trabalho, foi o único que me disse direto. Sofia, com a voz mais baixa, mas mais firme. E se eu decidir usar essa lista de outra forma? Se decidir entregá-la às autoridades antes que o senhor possa controlar o processo? Riu, olhando para ela fixo, sem ameaça, sem manipulação. Isso é exatamente o que seu pai teria querido. Pausa. E se for isso o que você decide, não vou te impedir. Sofia, não responde, mas algo nela muda, porque há um tipo de homem que intimida, e há outro tipo que desconcerta. Riu Hansel, esta manhã, é o segundo. Jim, olhando para a tela, seus olhos percorrem os arquivos. São 4.300 documentos, classificados por data, organização e tipo de operação. Pausa. Seu pai mantinha uma ordem extraordinária. Sofia, de pé atrás dele, lendo por cima do ombro. Quanto tempo levaria para revisar todos? Jim, com uma equipe de 3 analistas, semanas, mas há um índice. Abre um arquivo intitulado simplesmente para quando chegar o momento. Senhorita Race, isso está endereçado à senhorita. Sofia, para, se aproxima, lê em voz baixa. Jim, recua discretamente para dar espaço. Sofia, lendo, a voz quase inaudível. Sofia, se está lendo isso, encontrou a rainha. Sempre soube que encontraria. Não agora, talvez, mas algum dia. Você é a única pessoa no mundo que sabe quanto pesa aquela concha. Dentro dessa memória, há verdades que custaram muito construir. Não te peço que as use para me vingar. Te peço que as use para fazer o que eu não consegui terminar. Confie no homem que te trouxe até aqui. Não porque seja perfeito, mas porque é o único que decidiu ser honesto quando ninguém exigia isso dele. Te amo, pai. Jim, em silêncio, olhando para frente. Sofia. Pausa longa. Os olhos úmidos, a voz firme quando fala. Quem está Rio? No jardim, senhorita. Sofia. Pegando a memória, fechando o computador. Preciso falar com ele. Pausa. E depois, preciso que me explique como isso funciona. Porque se vou fazer o que meu pai pediu, preciso entender cada documento dessa lista. Jim, com uma autenticidade que nunca antes tinha na expressão. Tem certeza, senhorita Race? Sofia, com aquela calma que vem de ter decidido algo definitivo. Faz 20 anos sem saber por que meu pai morreu. Pausa. Hoje sei o porquê. E o quem. E o como. Pausa final. Isso não fica guardado em uma concha. Sai da sala de segurança, e Jim Moon-sung, 12 anos a serviço de Ryu Han-seo, fica olhando para a porta,
porque em 12 anos nunca viu entrar nessa mansão alguém que a fizesse sentir diferente, até hoje. Meu pai deixou uma mensagem. Para o senhor também. Quando ele escreveu. A data diz 3 semanas antes de morrer. Sabia que ia acontecer. Tentei avisá-lo. Disse que a Jane Hua o havia identificado, que deveria sair de Bogotá, que eu podia protegê-lo. E o que ele disse? Que se saísse, a lista ficaria incompleta. Que uma confissão pela metade não é uma confissão, que preferia terminá-la e arriscar do que salvar a própria vida e deixar o trabalho pela metade. Pausa. Era exatamente o tipo de homem que era. Teimoso. Minha avó sempre dizia isso. Sim, era. Quero fazer o que ele pediu. Usar a lista para responsabilizar a todos, me incluindo. Ao Senhor. Pausa. Mas quero fazer direito, não como vingança, como ele teria feito. Você confia em mim para isso? Ainda não. Mas confio no que ele escreveu. E ele confiou no Senhor. Pausa. Por agora, isso é suficiente para começar. Bem, por que fez tudo isso? Por que me procurou? Por que me trouxe aqui? Porque prometi algo ao seu pai. Da última vez que falamos. Prometi que se algo lhe acontecesse, garantiria que você estivesse bem. Pausa. E sou um homem que cumpre suas promessas, mesmo que demore demais. Senhorita Reyes, há um problema. O que aconteceu? A Jane Hua sabe que a senhorita está aqui. Temos confirmação de 2 fontes independentes. Alguém vazou sua localização nas últimas 48 horas. Como é possível? Ninguém sabia que eu viria aqui. Ninguém externo. Mas o despejo do apartamento e o fechamento do restaurante, ambos foram orquestrados para colocá-la em movimento, para que buscasse ajuda, para que aceitasse proteção. Alguém dentro do círculo da Jane Hua sabia que se a pressionassem o suficiente, o Sr. Ryu a recolheria. Usaram minha situação para chegar até aqui. Eu fui a isca. Sim. Pausa. O que não calcularam é que a senhorita trazia a lista consigo. Onde está Ryu? A caminho. Vem de uma reunião. Chega em 20 minutos. Com quanto tempo temos antes da Jane Hua se mover? Nossas fontes dizem que esta noite, provavelmente depois da meia-noite. Preciso de um computador com conexão criptografada e contato com um jornalista investigativo internacional. Agora. Vai publicar a lista? Não toda, ainda não. Mas vou enviar o suficiente para que, se algo nos acontecer esta noite, já não haja volta atrás. Pausa. Meu pai levou 4 anos para construir isso. Não vou deixar desaparecer em uma noite. O Sr. Ryu tem razão em algo que me disse esta manhã, senhorita Reyes. O que disse? Que a senhorita não se parece com ninguém que ele conheceu. Pausa. Agora entendo por quê. A Hermione não responde. Pega o computador e começa a escrever o e-mail que seu pai nunca pôde enviar. Mandou sem me consultar? Sim. Sofia. Há movimentos que precisam de preparação. Timing. Se a Jane Hua sabe que os arquivos já estão nas mãos da imprensa internacional, podem acelerar qualquer decisão que estavam adiando. Ou podem congelar, porque atacar agora significa confirmar exatamente o que os arquivos dizem deles. Pausa. Escolhi apostar nisso. E se estiver errada? Então errei. Mas não agi por medo. Agi porque era o mais inteligente com o tempo que tínhamos. Pausa. O senhor pode me dizer que estou errada? Não. Mas da próxima vez, me diz antes. Da próxima vez, se tivermos o mesmo tempo, farei o mesmo. Mas se houver tempo para consultar, farei isso. A olha fixo. Algo naquela resposta o desconcerta mais do que qualquer argumento. Você sempre foi assim? Minha avó dizia que saía ao pai. Teimosa e com princípios. Uma combinação perigosa, segundo ela. Sim, era. Que o senhor não parece com ninguém que ele conheceu. O que enviou exatamente? 3 documentos. Os mais claros. Os que implicam diretamente os líderes da Jane Hua e o clã Beck nas operações dos últimos 5 anos, sem tocar ainda nos que implicam o senhor. Pausa. Queria dar a oportunidade de lidar com essa parte o senhor mesmo, como disse que queria. Tan compost com
Bem. Ryu, de pé junto à janela, olhando os monitores de segurança. 3 no perímetro norte, 2 mais no acesso secundário. Para Sofia, sem se virar. Fique longe das janelas. Sofia, de pé no centro da sala, sem se mover para as janelas, mas também sem recuar. Já entraram na mansão antes? Nunca. Pausa. Esta é a primeira vez que alguém se atreve. Sofia, processando. Então isso é novo para eles também. Estão improvisando. Ryu se virando, olhando para ela. O que está pensando? Que gente que improvisa comete erros. Pausa. Você tem linha direta com alguém na promotoria? Ryu. Pausa. Isso não era o que esperava. Tenho contatos, sim. Sofia, pegando seu celular. Liga agora, não para pedir proteção, para avisar que nos próximos 10 minutos pode haver uma tentativa documentada de roubo de evidência em processo de entrega voluntária às autoridades. Pausa. Se houver promotores a caminho, a Jianghua recua. Não podem se arriscar a serem vistos aqui esta noite. Ryu, olhando para ela por 3 segundos exatos. De onde tirou isso? Sofia, com calma. De 4 anos vendo como meu chefe no restaurante evitava as fiscalizações. A lógica é a mesma. Ninguém quer ser encontrado onde não deve quando há autoridades chegando. Ryu, com algo que mistura incredulidade e admiração. Aprendeu isso em um restaurante? Aprendi observando. Pausa. Liga ou não? Ryu, pegando seu celular. Ligo. Sofia, enquanto ele descala. Uma coisa a mais. Quando chegarem, diga que sou eu quem entrega os arquivos, não o senhor. Pausa. Seu processo de colaboração pode começar de forma ordenada, não como consequência de uma batida policial. Ryu, com o celular no ouvido, olhando para ela. Por que faz isso por mim? Sofia, simplesmente, sem drama. Porque meu pai confiou no senhor, e esta noite, começo a entender por quê. Pausa. Faz a ligação. Ryu faz a ligação. E no perímetro norte da mansão Chanho, 3 homens da Jianghua recebem um sinal nos seus fones de ouvido. Param, se olham, e lentamente, desaparecem na escuridão. Sofia, aquecendo água na cozinha, de costas. A sua vida é sempre assim? Ryu. Nem sempre com promotores, mas sim, sempre com tensão. Sofia, sem se virar. Não cansa? Ryu. Pausa honesta. Faz anos que canso, mas não sabia como sair sem que tudo desmoronasse. Sofia, se virando, se apoiando na bancada. E agora? Ryu. Agora? Pausa que carrega algo novo. Acho que encontrei a saída, embora não seja a que imaginava. Sofia, preparando 2 xícaras de chá, como algo absolutamente natural naquela cozinha de mansão em que chegou há 2 dias com uma sacola de kimchi. Meu pai sempre dizia que as saídas certas quase nunca são confortáveis, que se não doem um pouco, provavelmente não são a saída, são só outra porta que dá no mesmo quarto. Ryu, recebendo a xícara, olhando para ela. Era muito sábio. Era muito teimoso. A sabedoria era um efeito colateral. Pequeno sorriso. Como eu. Ryu, com algo genuíno na expressão. Como você está, de verdade? Sofia. Pausa. A primeira vez que alguém pergunta hoje. Exausta. Assustada, embora não tenha mostrado. Pausa. E mais inteira do que há 2 dias, o que é estranho considerando que há 2 dias ainda não sabia nada de tudo isso. Ryu. Às vezes saber dói, mas é melhor do que não saber. Sofia. Sempre. Pausa. Posso te perguntar algo pessoal? Ryu. Pode tentar. Sofia. Você tem medo do que vem? Do processo, do que implica seu nome nessa lista? Ryu. Sem hesitar. Sim. Pausa. Mas faz mais tempo tendo medo do que me aconteceria se nunca resolvesse. Pausa. O segundo medo é pior. Sofia. Assentindo, olhando o chá. Meu pai dizia o mesmo, que o medo de viver errado pesa mais do que o medo das consequências de viver certo. Ryu, em voz muito baixa. Queria ter podido conhecê-lo por mais tempo. Sofia, igual de baixa. Eu também. Os 2 em silêncio. Chá quente, madrugada de Seul.
E algo que não tem nome ainda, mas que já ocupa espaço entre os dois. Voz desconhecida. Quando Sofia atende um número desconhecido. Sofia Reis, filha de Rodrigo Reis, neta de Carmen Reis, atualmente na mansão Chang-ho do distrito Sangbuk. Pausa. Quanto sabe sobre o que seu pai fazia antes de trabalhar para Ryu Han-seo? Sofia, com calma que esconde alerta máxima. Quem é o senhor? Alguém que conheceu seu pai antes de Ryu. Muito antes. Pausa. Sabe que a lista que encontrou não é a única que Rodrigo construiu? Sofia. Pausa breve. Continue. Há uma segunda lista, mais antiga, construída durante os 3 anos em que seu pai trabalhou para nós, antes de mudar de lado. Pausa. Uma lista que ele nunca terminou, porque descobriu algo que o fez mudar todo o seu plano original. Sofia, com cautela absoluta. O que descobriu? Que a pessoa que o contratou originalmente não era quem dizia ser. Pausa. Ryu Han-seo lhe contou como conheceu seu pai? Sofia. Me disse que o contratou de Bogotá, como ponte financeira. Voz desconhecida. Isso é verdade. Pausa. Mas não é toda a verdade. Pausa. Seu pai não chegou a Ryu por acaso, senhorita Reis. Foi enviado. Pausa. Por nós. Para se infiltrar na organização Chang-ho por dentro, igual que você está sendo usada agora. Sofia. A frase a atinge, mas não a derruba. Que quer de mim? Uma reunião. Sem Ryu, sem Jin. Pausa. Há coisas sobre seu pai que esse homem nunca vai te contar, porque não lhe convém. Pausa. Quer a verdade completa ou só a parte que é confortável para ele? Sofia. Pausa longa. A resposta mais cuidadosa de sua vida. Te ligo em 1 hora. Desliga. Fica imóvel, o celular na mão, e pela primeira vez desde que chegou a essa mansão, não sabe em quem confiar, porque a pergunta que aquela voz plantou na sua cabeça não tem resposta simples. E se Ryu Han-seo também faz parte da história que a tem presa? Preciso que me diga como conheceu meu pai de verdade. Ryu levantando os olhos dos documentos, lendo sua expressão na hora. O que aconteceu? Recebi uma ligação. Alguém que diz que meu pai foi enviado para se infiltrar em você, por eles, e que eu tô sendo usada da mesma forma agora. Pausa. É verdade? Pausa longa. Não nega imediatamente. E aquele silêncio diz demais. Com a voz mais firme. Não me faça esperar, Ryu. De pé, caminhando até a janela. Sim. Seu pai chegou até mim através de um intermediário que trabalhava para a organização Bike. No início, eu não sabia. Pausa. Descobri no 4º mês. A confirmação a atinge da mesma forma. E o que fez quando descobriu? O confrontei, cara a cara. Disse que sabia quem o havia enviado e por quê. Pausa. E esperava a negação. Medo, uma história fabricada. Em vez disso, me disse a verdade, completa, sem desculpas. Com algo que mistura dor e orgulho. Isso sim parece ele. Me disse que o haviam enviado para roubar informação, mas que em 4 meses tinha visto o suficiente para entender que a história que lhe contaram sobre mim era a versão que meus inimigos precisavam que ele acreditasse. Pausa. Me disse que queria mudar de lado, não porque eu pagasse mais, mas porque achava que era o certo. Olhando para ele. E acreditou nele? Levei 3 semanas para decidir. Pausa. Mas sim, acreditei. Com a pergunta mais difícil. Por que não me disse isso desde o início? Se virando. Porque não queria que a primeira coisa que soubesse do seu pai aqui fosse que o enviaram como espião. Pausa. Queria que a primeira coisa fosse o que ele era de verdade. Um homem que escolheu fazer o certo quando ninguém exigia isso dele. Silêncio longo. Essa não era sua decisão. Sem se defender. Não, não era. Pausa. Me desculpe. O silêncio entre os dois. E Sofia Reyes entende que a verdade, como as conchas, tem camadas, e que descascar cada uma dói diferente. Diretor Che. Quando Sofia se senta na frente dele, terno cinza, credencial sobre a mesa. Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. Diretor Che Byung-ho. Pausa. Obrigado por vir. Sofia olhando para a credencial, depois para ele. Não esperava inteligência governamental. Poucos esperam. É parte do trabalho. Pausa. Seu pai sabia, é claro.
Foi ele quem nos contatou originalmente, reorganizando tudo o que acredita saber. Meu pai trabalhava para a inteligência? Não exatamente. Nos contatou como informante voluntário quando descobriu a magnitude do que as organizações manejavam. O que disseram à senhorita sobre o clã Baik enviando-o para se infiltrar em Ryu é verdade, mas incompleto. Pausa. Seu pai aceitou a missão do clã Baik porque nos avisou primeiro, e nós demos luz verde para ele entrar. Precisávamos de alguém de confiança por dentro. Processando a arquitetura completa. Era um informante duplo. Trabalhava para o clã Baik e reportava à inteligência. E, eventualmente, escolheu genuinamente Ryu. O que complicou tudo. Pausa. Porque Ryu tinha razão em algo que poucos querem admitir. Não é só um criminoso. É alguém que sabe onde estão enterrados os segredos de metade de Seul, incluindo os nossos. Com a guarda completamente ativa. Que quer de mim, diretor Che? A lista completa, incluindo as partes que implicam Ryu. Pausa. Em troca, imunidade garantida para a senhorita, proteção, e a verdade oficial sobre o morte do seu pai. Reconhecimento de que foi um agente que morreu em serviço ativo. Sofia, pausa longa, olhando fixo para ele. E Ryu? Isso não está na minha oferta. Pausa. Ele tem seu próprio processo. Sofia, com uma calma que o pega desprevenido. Diretor Che, o senhor acabou de me oferecer exatamente o que preciso para fazer o oposto do que quer. Pausa. Obrigada pela informação. Se levanta. Diretor Che, sem se mover, com um aviso suave. Senhorita Reis, há coisas sobre Ryu Hansé que a senhorita ainda não sabe. Já de pé. Sei. Mas há coisas sobre mim que o senhor também ainda não sabe. Pausa final. Boa tarde. Sai, e o diretor Che fica olhando para a cadeira vazia, com a expressão de quem acabou de entender que subestimou a pessoa errada.